Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Nessa aula eu vou falar com você sobre como atingir o cérebro reptiliano. O que é o cérebro reptiliano, Thiago? É um termo que a gente utiliza para falar do cérebro primitivo, aquela sua amígdala central lá do seu cérebro que te gera impulsos para tomada de decisão, como quando, por exemplo, você está numa situação de iminente risco de vida, você vai dar um jeito de correr, de fugir, de se paralisar, ou então de lutar, porque você precisa proteger a sua sobrevivência. A gente utiliza o cérebro reptiliano para dizer a respeito de decisões mais impulsivas, você conseguir fazer as pessoas terem impulsos, terem desejos incontroláveis de tomar decisões, e é sobre isso que eu vou falar nessa aula. Então, eu vou dividir o que você vai aprender nessa aula em 6 pontos, 6 tópicos principais que você deve utilizar, e agora com todo o conhecimento que você já tem de gatilhos mentais, vai ser muito mais fácil ainda a compreensão desse conteúdo. E dentro desses 6 tópicos você vai saber como construir um discurso persuasivo o suficiente para atingir esse cérebro reptiliano nas pessoas e ajudá-las a tomar decisões, a perderem o medo de tomar decisões e simplesmente irem fazer o que deve ser feito. Legal? O primeiro ponto é interesse próprio. Pense nisso, meu amigo. As pessoas têm interesse próprio. Não venda mostrando o seu interesse na venda. Venda mostrando o interesse da pessoa naquilo que você está oferecendo. E acredite, ela não está interessada no seu produto, ela não está interessada no seu serviço, no seu conteúdo, nada disso. Ela está interessada no resultado que aquilo tudo ali pode proporcionar. Por exemplo, as pessoas gostam de relógios, eu gosto muito de relógio. Vamos supor que a pessoa queira muito ter um Rolex, um Tag Heuer, que são relógios de luxo. Aí, ela pode até achar o relógio lindo, maravilhoso. Mas pelo preço que aquele relógio tem em comparação com outros, que às vezes são feitos também com materiais semelhantes, ou até mesmo iguais, a grande diferença é ele ser aquela marca, é ele ser o Rolex, é ele ser o Tag Heuer. Mesma coisa um carro. Quando a pessoa vai comprar um carro, ela tem carros com diversas tecnologias que são muito parecidos com carros que são considerados de luxo, mas ela opta às vezes pelo de luxo. Talvez uma BMW, uma Mercedes, um Land Rover, né, um Cadillac, um Jaguar. Quando às vezes carros que têm a metade do preço já poderiam oferecer para ela praticamente a mesma qualidade de motor, de tecnologia, de tudo que o carro tem naquele carro de luxo, tudo que tem, ela poderia ter um carro talvez bem mais barato, talvez um pouquinho mais velho do que tirar um carro zero desse de luxo, mas ela opta por aquele de luxo. Tiago, por que a pessoa opta por comprar um Rolex quando um outro relógio de uma marca inferior, ou então opta por comprar um Cadillac quando ela poderia comprar um outro carro de uma marca um pouco mais popular que também tem ali as mesmas tecnologias? Ela opta por causa do resultado emocional que aquilo vai proporcionar para ela. Ou seja, o status que ela vai gerar através daqueles bens ali vai fazer com que pessoas que estão ao redor dela pensem alguma coisa sobre ela. Pensem, sei lá, que ela é rica, pensem que ela é uma pessoa muito bem sucedida, pensem que ela é mais bonita por causa daquela roupa ou por causa daquele carro. Pode estar passando 1000 coisas na cabeça desse comprador, desse consumidor. E o que está motivando essa pessoa a comprar não é o bem. Não é a tecnologia do bem. Não é a beleza do bem. Mas é o resultado emocional que aquele status ali vai proporcionar. Isso nesses exemplos de bens de luxo que eu dei. Legal? Quando você vende uma proposta, por exemplo, igual no nosso caso, eu vendo aqui um curso de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Aí, análise comportamental e relacionamento. A pessoa ela não quer ter conhecimento técnico como eu tenho, aprofundado, ler um monte de livro, então ela não quer isso. O que ela quer de fato é conseguir controlar aquelas palavras duras que ela fala e atrapalham os relacionamentos dela. Ela quer controlar isso. O que ela quer é ter mais satisfação dentro dos relacionamentos dela. Ela quer ter mais paz com a esposa, com o esposo. Ela quer poder ter momentos de tranquilidade e alegria com essas pessoas. Ela quer olhar para a vida e sentir mais paz, sentir mais prazer em viver. É isso que essa pessoa está em busca. Quando eu vendo, por exemplo, um curso de trading com a oportunidade da pessoa fazer dinheiro de dentro de casa ou em qualquer lugar que ela estiver no mundo, essa pessoa não está interessada na técnica, no aprendizado, no negócio ali que eu estou vendendo para ela. Ela está interessada no benefício que isso pode proporcionar.
que é a liberdade de tempo, a liberdade de espaço, a liberdade tão sonhada financeira. É nisso que essa pessoa está interessada. Então, quando você for ofertar alguma coisa, tanto no seu texto de venda quanto na sua comunicação, pense, qual é o grande segredo que está por trás do desejo da pessoa que está em busca do seu produto ou serviço? O que é que essa pessoa está suprindo? Ela está suprindo algum desejo que muitas vezes vai estar relacionado com o instinto dela, com a vaidade, com o ego, certo? Com níveis diferenciados de satisfação interna, instintiva, com os prazeres. É com isso que isso tudo vai estar interconectado, legal? Então, quando você for oferecer o seu produto, o seu serviço, a sua ideia, você tem que apresentar quais são esses benefícios, o que é que o seu produto tem para gerar naquela pessoa os prazeres que ela tanto deseja. Então, esse é o primeiro ponto, interesse próprio. Segundo ponto, contraste. Cara, eu tô refletindo aqui. O que você aprendeu só nesse primeiro ponto que eu acabei de falar aqui já é conteúdo que daria horas e horas pra gente falar somente sobre isso. Eu tenho certeza que se você aplicasse corretamente só isso que eu falei agora, do ponto número 1, as suas vendas já mudariam. Os seus resultados já mudariam completamente. Mas o problema é que, sem ter o conhecimento disso, você toma as decisões pelos motivos errados, você toma decisões para, às vezes, parecer ser algo para algumas pessoas que você não é, no caso, pessoas que você não dá a mínima para elas, que tanto faz, entendeu? E então, tudo isso faz mal, tudo isso não gera coisa boa, não transforma você em alguém melhor. Então, isso que eu falei, eu já estou refletindo sobre isso aqui, isso que eu falei já pode mudar drasticamente a sua vida se você aplicar de forma correta. Segundo ponto, contraste é a diferença clara e polarizada entre uma pessoa e outra, um resultado e outro, certo? Como assim, Thiago, uma pessoa e outra? Por exemplo, você pode ser aquela pessoa que é aquela que trabalha 9 horas por dia, não está satisfeita com o trabalho, reclama quando vai trabalhar, reclama do chefe, reclama do salário, reclama de tudo, não tem tempo para a família, não tem dinheiro para ter lazer e nem mesmo tempo de lazer. Ou você pode ser aquela outra pessoa super bem sucedida, que ganha dinheiro, que gosta do que faz, que vive feliz, que tem tempo com a família. Esse tipo de contraste entre uma pessoa e outra. Você mostrar para a pessoa que está te ouvindo que ela pode optar por ser uma dessas pessoas. Ou entre um resultado e outro. Mostrar quais são os tipos de resultado que essa primeira pessoa tem e quais são os tipos de resultado que ela vai ter quando ela tomar as decisões que você está chamando-a para tomar. Legal? Próximo ponto, já falei aqui, interesse próprio, contraste. Agora vou falar de tangibilidade, que é clareza no que vai acontecer caso ela tome ou não a decisão. Isso é importante que você fale. Se você decidir por fazer esse curso, se você decidir comprar essa mentoria, o seu resultado vai ser isso, isso, isso e isso. Um resultado claro, específico, nítido, que a pessoa consiga entender e tangibilizar, ou em dinheiro ou em emoções, sensações, resultados para a vida dela. Coisa que ela possa saber, puxa, é isso que eu quero, é esse benefício que eu quero. Ou caso ela não tome a decisão, você também tangibilizar para ela. Por exemplo, se ao invés de você comprar um carro, você aprender a investir, você vai deixar de perder 30 mil reais que vão se desvalorizar daqui a um ano, pelo menos 10%, mais o IPVA que você pagou, mais o licenciamento, mais o seguro. Ao invés de você perder todo esse dinheiro, que esse 30 mil vai virar 22, você vai passar a ganhar. E esses 30 mil podem virar 40, podem virar 50, podem virar 60 mil, simplesmente por você aprender a investir esse dinheiro. Então, isso é um contraste com tangibilização, com tangibilidade, de um modo que essa pessoa consiga perceber o que ela perde se ela optar de um modo e o que ela ganha se ela optar por decidir dentro da sua chamada de ação. Tangibilizado, ela precisa saber ou em dinheiro ou em sensações, emoções e resultados da vida. Interesse próprio, contraste, tangibilidade, início e fim. Por exemplo, quando você vai mostrar para alguém o que é que você está ofertando, dentro daquela questão de especificidade, é semelhante. Você mostra do início até o fim, onde é que você vai chegar, o que é que essa pessoa vai
atingir em resultados quando ela consumir o que você está ofertando, o que é o ponto A e o que é o ponto B. Da onde é que ela vai sair e onde é que ela vai chegar, legal? Quando é, por exemplo, um curso ou uma mentoria, alguma coisa do tipo, eu mostro para ela, ó, o seu estado atual é esse. Você ganha pouco, você trabalha muito, você não gosta do que faz. Qual que é o estado desejado que você vai atingir depois da minha mentoria? No ponto B, você vai mostrar para essa pessoa que ela tem liberdade de tempo, ela tem liberdade financeira, ela gosta do que faz e ela ganha dinheiro. Esse é um exemplo, tá, pessoal? Ou então aqui, ó, no ponto A, você briga com a esposa, briga com os amigos, não tem bom relacionamento com ninguém e a sua vida é um lixo miserável porque você não para de viver dentro dos seus vícios. Ponto B, você consegue as ferramentas necessárias para eliminar os seus vícios, para melhorar os seus relacionamentos, para se dar bem com a sua esposa, com o seu esposo e para ficar bem com seus filhos. Isso é ponto A, ponto B. Início e fim. Quando você explicar isso, então, você leva a estruturação do que é que você está ofertando. Por exemplo, quando eu iniciei a aula de gatilhos mentais, eu falei, ó, vou dividir em 3 partes dessa aula. E falei sobre o que seria a primeira, sobre o que seria a segunda e sobre o que seria a terceira parte. Quando eu comecei essa aula, eu falei, ó, vão ser 6 tópicos. Então, eu deixo você sabendo, eu crio em você já a expectativa exata do que é que vai estar acontecendo. A expectativa exata do que vai acontecer nos próximos momentos, nos próximos segundos, minutos, horas do que você está consumindo aqui, neste caso. Legal? É do mesmo modo que você vai aplicar quando você for utilizar um texto de venda, quando você for utilizar uma gravação de vídeo também para venda, ou qualquer outra coisa que você for fazer nesse aspecto. Mostrar o que vem no começo e o que vem no final, para a pessoa saber o que é que ela está esperando. Por exemplo, vai fazer um mestrado, né, um doutorado, ou então uma faculdade, e aí tem a grade curricular, já dei esse exemplo antes. A grade curricular que mostra, ó, no primeiro semestre você vai ter tantas horas de tal aula, tal matéria. Segundo semestre, tantas horas de tais matérias. E aí mostra para você, em todos os semestres, quantas horas de aula você vai ter, até mesmo às vezes com o nome dos professores, por exemplo. Por quê? Porque é justamente para dar esse efeito de início e fim. Isso é um auxiliar no seu processo de tomada de decisão. Próximo, ó, estímulos visuais. Isso está relacionado com aquele gatilho da imaginação. Você pode utilizar isso através de vídeos, através de imagens ou apenas falando. Dentro da sua comunicação, a criação de imagens, a criação de situações que aquela pessoa vai pensar como é que seria estar vivendo aquilo, certo? Próximo, por último, é o gatilho da emoção. Esses 6 pontos para atingir o cérebro reptiliano de alguém. Interesse próprio, contraste, tangibilidade, início e fim, estímulos visuais e, por último, emoção, que é quando você vai despertar nessa pessoa as emoções que ela precisa para tomar essa decisão. No caso, por exemplo, se você aplicou a estratégia do inimigo público, você vai despertar nessa pessoa a raiva. Você começa a falar mal daquele inimigo público e mostrar para aquela pessoa descaradamente quais são os prejuízos que aquele inimigo público causou para ela. E você está despertando nela raiva para vencer esse inimigo público. Ou então, medo. Você desperta o medo para essa pessoa perceber que se ela não tomar sua decisão, alguma coisa muito ruim vai acontecer com ela. Ou então, o gatilho lá da dor versus prazer, que você aprendeu também na aula anterior. Tudo isso se trata da ativação dessa emoção. Ou alegria, ou tristeza, enfim. As emoções podem ser diversas. O importante é que você saiba qual é o tipo de emoção que você está causando nessa pessoa e por que você quer esse tipo de emoção. Então é desse modo que você vai atingir o cérebro reptiliano de alguém. Aqui você tem, com todo o conhecimento que você já adquiriu dos demais gatilhos mentais, você consegue criar textos extraordinários com base nesses 6 pontos, ou vídeos, ou qualquer outra coisa que você quiser fazer. Perfeito? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. E ó, você já chegou até aqui, você já é um vencedor, você já é um vitorioso, eu tenho que te parabenizar, porque eu sei que esse conteúdo já mudou a sua vida, já mudou seu jeito de pensar a respeito de muita coisa, já fez você interpretar melhor quando uma oferta chega até você. Então, eu quero que você compartilhe, fale para mais pessoas a respeito desse conteúdo, porque as pessoas precisam saber de tudo isso. Fique com Deus, eu te espero na próxima aula.